mais um episódio, o podcast O Quinto Elemento. Hoje a gente está com o Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Carol, Gi, hoje a gente vai sabatinar o Felipe. Vamos. Com certeza. Com certeza. Falou Bora de pra empreendedorismo. É com a gente mesmo. E com o Felipe. Felipe tem muita história para contar, né, Felipe? Isso. Vai abrir a caixa preta? Com certeza. Ou senão a gente vai abrir para ele, né? Vai forçar. A chave do quinto elemento A vai chave. abrir. Elemento. Felipe, conta um pouquinho da sua história, como que você começou. Hoje você tem uma empresa grande, uma construtora, né? Isso. Aqui em Alphaville. E conta como te gerou esse desejo de ser engenheiro. Tudo começou na época de colégio, né? Onde eu tive a oportunidade de estudar numa escola que fica ali em São Paulo, a Legião da Boa Vontade, onde eu participei de um projeto legal. dentro de Ali uma... no centro, né? na Avenida Rude, ali em Bom Retiro, né? Eu venho de uma comunidade chamada Boi Malhado, lá na Vila Nova Cachoeirinha, né? E aí, na época que a assistente social ia nas casas para ver quanta geladeira tinha, se tinha TV, se tinha quarto, se tinha, né? E aí dava oportunidade para menores carentes, né? De se inserir em projetos sociais. Bacana. Foi bem no começo. Hoje em dia esses projetos sociais são bem mais conhecidos, né? Como Jovem Aprendiz, Sim. em Osasco Juco, né? Em outros municípios é visto como uma oportunidade dos menores se ingressarem no mercado de trabalho. Para aquela época era muito novo, né? E foi dada essa oportunidade na época da escola, onde minha mãe esteve na Fundação Casa, antiga FEBEM, né? Ela trabalhava na lavanderia, então ela lavava a roupa dos menores, né? No ginásio do Ibirapuera, e um dia uma das assistentes sociais, né, falou: tem um projeto aqui numa multinacional grande e eu sei que você tem um menino, não é? O Felipe, tudo tal. Ela falou assim: minha mãe levou um susto, né? Ela falou: mas por quê? O que vocês querem com o Felipe? Ela falou assim: não, é coisa boa. É que a gente vê que alguns meninos aqui não merecem, né? Alguns não merecem a oportunidade e a gente quer fazer um filtro, né? E te dar a oportunidade para que você possa inserir seu filho nesse projeto social. Ela falou: ok, mas sem saber o que era. Aí eu cheguei em casa, lógico, né? Sua mãe vem com um projeto e você não sabe muito bem o que é. Você tinha quantos anos? 14 anos. 14 anos, tava Na adolescência, Na né? adolescência. E aí eu lembro que eu fui fazer essa entrevista na rodoviária Tietê, antiga Ericsson do Brasil, né? Fica bem ali ao lado da Marginal, né? E bem perto do shopping Center Norte ali, né? E fiz algumas conversas, entrevistas na época, né? E fui acolhido por esse projeto social chamado Jovem Parceiro. Que legal. E esse projeto ele tinha de cunho não só meninos, como meninas também. Então nós eu fui a primeira turma praticamente, né? Depois tiveram outras turmas ao longo dos anos. E eles, como era um projeto novo, estamos falando dos anos 2000, né? 99 e 2000. Era um projeto novo, não se sabia muito o que fazer com os adolescentes, né? E aí os meninos engraxavam sapatos dos engenheiros, aí vem a história da engenharia. Dos engenheiros da Ericsson, e as meninas faziam a costura, né? De roupa, tudo e tal. Então, era dado um voucher, né? Que na época era R$1, Olha. né? R$1. Eles compravam através do telefone, né? 3955-4001. Nossa, gravou! E aí eles pediam tanto a engraxada ou a costura das roupas das mulheres, né? Entendi. Dentro da empresa. Dentro da empresa. E foi assim que eu tive o meu primeiro contato com a engenharia, onde um dos engenheiros virou para mim e falou assim: escuta, menina, o que você faz da vida? Eu falei: só estudo. E tô aqui, né, bem tímido, tudo. Ele falou: se você tiver a oportunidade, faça engenharia, viu? Você pode ser um engenheiro. Olha. Eu escutei aquilo, eu nem sabia o que era engenharia, o que era o engenheiro, o que fazia, né? A gente estava ali na orientação vocacional, tendo a oportunidade de se ingressar no mercado de trabalho, né?
E depois de muito tempo eu fui percebendo o que o engenheiro de telecomunicações fazia, o engenheiro eletricista, né? Fui perguntar para um deles o que o engenheiro faz aqui dentro, né? E aí eles explicaram que toda a parte de rádio, de internet, era bem na época que veio os celulares, né? Aqueles StarTAC, né? Sim, sim. E a Ericsson era uma das fornecedoras do celular, né? Era uma só a das Ericsson, maiores, das maiores. Era uma Ericsson, das maiores Motorola. mesmo, porque o era grande. Aquele tempo era carta, né? Que a gente solicitava carta para celular, não era? Vocês já Eu viram? acho que é. Era, não era? Aham, verdade. Eu lembro com Foi meu pai. depois do bip, aí veio o celular, Então né? é isso mesmo, que foi você bem tinha que nessa Eu pedir tive uma um celular carta. Eu não daquele. lembro, porque Era- não era da minha Não, época. eu também não, porque meu pai fala. Eu ia também não falar lembro, isso. não. Eu falei, Porque eu nossa, nem... eu entreguei, não, acho que foi minha mãe que teve o celular Não, pior daquele, que é. assim, ó. Não, meu pai falava assim, nossa, você solicitava uma carta pra Mas vir é verdade. o tijolo. Era desse Tijolo. tamanho assim, ó. Ele tinha aquela antena. Tinha antena, É isso mesmo. era E- quase um telefone Orelhão. portátil. E aí, nesse projeto, a gente foi desenvolvendo alguns cursos, né? Depois fiquei, acho que, de 6 a 8 meses fazendo essa parte de engraxate e o complemento de aperfeiçoamento do colégio, né? Uhum. E depois nós tivemos a oportunidade de ingressar em cursos técnicos. Então, eu tive a oportunidade de estudar no Senai e Senac, né? Tudo oferecido Maravilhoso, pela né, também. Ericsson, né? Então, a gente estudava na LBV de manhã e à tarde, a partir de 1h30, 2h da tarde, já ingressava nos cursos técnicos. Então, eu fiz técnico informática, técnico eletrônica. Tudo né? que dava pra seja, fazer. A gente abre o pergaminho. E aí eu comecei a ter um pouco mais de entendimento do que era tecnologia, informática, internet, engenharia, né? Aham. Aí eu tive um pouco mais de entendimento do que poderia me orientar de um caminho de carreira. Porém, veio uma crise, se eu não me engano, em 2001, algo do tipo, acho que era 2001 para 2002, e eu já estava atingindo a maioridade, e com isso já vinham outros adolescentes para o projeto, né? Então, se renovava. Com isso, eles me deram muito obrigado, valeu a pena, e fui Tchau, para o siga mercado o de seu trabalho. caminho. Siga o seu Aham. caminho, você se qualificou e agora É com você. é com você. E assim eu fui para o mercado de trabalho, né? Na época de que a gente entregava currículo na Barão de Sim. Mauá, na Uhum. Barão de Limeira, Aham. na 15 de novembro, Aham. e chinelava. E, inclusive, Chinelava. aqui em Alphaville, no centro comercial, Verdade. né? A gente, para quem é dessa época, sabe que era o papel mesmo e você pedia uma oportunidade. E fiquei por um bom período assim, até que eu recebi um contato e fui trabalhar com tecnologia numa das contratadas da Telefônica na época, né? Era Telefônica. E fui trabalhar com o Speed na época Eu lembro. do que era de escada, né? Que Aham. fazia aquele barulhinho no modem, né? Aham. E depois veio a banda larga, né? Que era o Speed, a gente fazia o suporte técnico para a Telefônica. E aí eu consegui trabalhar nesse período. E tão novo, de comunidade, tudo e tal, eu acabei conhecendo hoje a minha atual esposa nesse trabalho, né? Atual, a minha esposa, né? A única. A única. E Como ela chama? Fernanda. Fernanda. Quantos anos de casado? Hoje nós temos 22 anos. de Olha casado, que legal. 22 anos de casado. E nesse período, eu até então não tinha faculdade nem nada, a gente se conheceu e foi muito rápido, tanto o namoro quanto para a gente morar junto, né? E depois a gente casou. E depois de 3, 4 anos, eu fui fazer a faculdade de engenharia, né? Através de um projeto que a Ericsson me resgatou, que até então eu estava na Telefônica, tudo. E aí eu tive uma oportunidade que a Ericsson abriu uma empresa de manutenção, que era a Ericsson Gestão e Serviços, em Pirituba, né? E aí me perguntaram, e aí, você está trabalhando? Como é que é? Eu falei assim, tô, mas você não quer voltar para a Ericsson? Eu falei, quero, é meu sonho, né? Meu sonho era virar um funcionário Ericsson, só que foi interrompido
porque, né, Por causa do projeto. não tive Findou-se o oportunidade, tempo. findou-se o teve. tempo, né? E aí eu entrei para a EGS, né, para a empresa, e rodei o Brasil fazendo instalação de antena de celular. Olha que legal. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, né? Então eu fiz engenharia elétrica, né? E emendei já com a engenharia de segurança do trabalho, que após virou uma profissão, né? Onde eu fui trabalhar com treinamentos, com coordenação de documentação, integração, homologação de funcionários. Que bacana. Uma E- história linda, né? Vira e mexe, E eu acho muito legal. eu atropeço em pessoas desse segmento. E aí eu conheci a Associação de Engenheiros da cidade, né, no caso, de Osasco, onde foram feitos convites para ser inspetor, depois conselheiro. E talvez desse meu jeito desenrolado, desenvolto de ser, eu fui convidado para trabalhar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no CREA São Paulo. E por lá eu fiquei por bons anos, né? E tive um aprendizado maravilhoso, tanto de... Não deixei de ser engenheiro, porque a gente aprende muito de licitação, documentação, Uhum. atendimento aos profissionais, empresas. Então você aprende até como que é uma empresa de engenharia, a parte documental, né? Uhum. Que é uma das grandes falhas das empresas, né? Elas ficam tão preocupadas no operacional e não se atenta às outras demandas. Administrativas, né? Que funcionam, né? Exatamente. E aí, em meados de 2024, não veio a nomeação, né? A gente trabalhou na campanha até então da atual presidente do presidente, e não veio a nomeação para eu continuar aqui no regional, porque eu fiquei por um bom tempo no regional de Osasco, Barueri, são 19 municípios aqui da região metropolitana oeste. E aí foi onde eu me redescobri, tendo a oportunidade através de dos empresários que já trabalham nesse ramo de construção. Falei, cara, você conhece todo mundo, diretor de obra, secretário, prefeito. Sim. Abre uma empresa que vai dar super certo. Eu acreditei, né? Eu fui atrás de contador, de pessoas que pudessem me dar orientação a respeito. Então eu comecei com 2 funcionários e hoje nós estamos já na casa de 20 funcionários. Uau, Olha, que bacana. Em maravilhoso. pouco tempo, Pouco né? tempo. Eu pensei que você tivesse mais tempo. Nossa, Essa é a um trajetória. ano. Mas sabe o que é isso, Lu? É aproveitar as oportunidades. É. Ele, em todos os momentos que Aproveitou. você aproveitou. foi. Você aproveitou a oportunidade desde quando a sua mãe te deu a oportunidade Exato. de você fazer o E outra o curso. coisa muito legal que ele falou, eu acreditei. É só isso que a gente precisa, né? Acreditar no nosso sonho, acreditar no nosso potencial, né? Isso é primordial para gente que é empresário dar certo, E né? e é tão forte isso, porque assim, as pessoas acreditam na gente. Mas Nós não acreditamos em nós mesmos, né? Exatamente. Então, por mais que outras pessoas falem, você ainda... Nossa, será? será? Eu falo porque comigo não foi diferente e tenho certeza que com as meninas também não. Mas é verdade mesmo. As pessoas, elas enxergam em nós oportunidades que a gente não enxerga. Então, nós precisamos estar com o ouvido muito bem atento e filtrar a informação e, opa, Só que a gente Olha a nunca oportunidade pode aí. deixar as oportunidades Passar. passarem, porque ela só bate uma vez, né? E o Quinto Elemento tem muito disso, da transformação Sim, empresarial. sim, Né? Exatamente. Eu admiro o trabalho de vocês, eu venho seguindo desde quando teve o podcast aí Aham. do Geraldo Rufino Sim. com vocês, né? Que foi sensacional, vocês estão de parabéns. Obrigada. E eu me sinto lisonjeado de estar aqui pelo convite. Muito Foi obrigado. muito legal. Obrigada. Quando a gente viu a sua história, a Carol falou: vamos chamar É o Felipe. É ele, Claro. Não, o Felipe aqui, ó. Não, e outra coisa, a importância do projeto social. Eu sempre bato muito na tecla do projeto social, o quanto ele é importante, o quanto a gente precisa valorizar. Sem dúvida. E essa história é tão interessante porque nessa polarização política que vivemos, né? De lado A, lado B, esquerda, Sim. direita, centro, já me foi questionado por alguns posts do ponto de vista assim,
mas você foi tão beneficiado por projeto social e por que você é contra isso? Eu falei assim, não é sobre isso. É sobre o que é correto, né? Não é porque eu me beneficiei de um projeto social que eu vou me inferiorizar, ser sempre o patinho feio da história. Não, de jeito Não, nenhum. pelo contrário, a gente tem que ter essa transformação, Sim. né? O Quinto Elemento trabalha Exatamente, muito nisso, a né? transformação. De que você é capaz de mudar, né? Então, vidas. Eu sempre, quando faço uma contratação de pedreiro, ajudante de obra... A frase é sua sensacional. Essa que ele vai falar. Eu acho que é essa que vai falar. Coloca aqui, ó. Quero transformar um ajudante em pedreiro, um pedreiro em mestre de obras e um mestre de obras em engenheiro. Sensacional. É sobre isso. É sobre isso. Porque quando você vê a trajetória, e a gente tem isso hoje na empresa, né? O Paulo, que é um recém-contratado, hoje ele é o nosso encarregado de obra, mestre de obras, que já está no 2º ano de engenharia. Olha, E a gente está legal. incentivando para que daqui mais 4 anos aí, né, ele possa ser o engenheiro da empresa, né? Então, Olha. Mas é sobre isso, sobre né? isso. Sobre isso que a gente fala. Você está dando a oportunidade, né? Você acredita no potencial das pessoas e é poucos empresários que fazem isso. Muita gente, isso vai muito de encontro com o que o Quinto Elemento preza, né? Porque a gente dá o caminho para a pessoa, né? Você potencializa a potência dela, né? E é como Deus, né? Abençoe. Deus abençoa, porque assim, né? Você coloca o chão para ela pisar, né? E muita gente não faz isso, né? A Não, maioria, você só pensa só no que o funcionário vai te render, né? Você não investe nele. Você impulsiona. Hoje, Isso maravilhoso. Hoje, quando eu estava indo lá pro evento, eu sempre gosto de ouvir podcast. Eu sempre vou ouvindo podcast, né? E eu estava ouvindo um do G4, dos diretores do G4. E houve uma fala, eu não lembro qual era a pessoa que estava sendo entrevistada. E ele falou uma coisa que eu falei assim, poxa, é verdade. As pessoas, elas contratam para que você faça dinheiro para mim. Para mim. Entendeu? É isso. Elas não... a visão dela, do empresário, a maioria, isso é inconsciente. Não é proposital, né? Não vamos falar que é proposital. Não é. Mas é inconsciente. Então, eu vou contratar você para que você possa produzir e trazer dinheiro para mim. Tá, mas legal, você vai fazer isso para mim. E qual vai ser a sua recompensa? Só o seu salário? Não. A gente precisa pensar mesmo numa construção de carreira, porque quanto mais eu investir em você, você vai trazer mais dinheiro para nós. Exatamente. Não é para mim, é para nós, é para a empresa, porque aí o corpo ele cresce. É como, e todos são beneficiados. É como a gente fala sobre as palestras e treinamentos que o Quinto Elemento faz dentro das empresas. Se você tem um funcionário, o funcionário fala assim, puxa, meu patrão se importa comigo, se importa com a minha saúde física, ele se importa com a minha saúde mental. Puxa, vou dar um gás para ajudar ele a crescer. E isso impulsiona o crescimento geral, né? Tem uma Porque visão... você dá importância. E quando você dá importância para as outras pessoas, é claro que elas vão render mais. Em cima do que você está falando, super cabe em um dos exemplos que eu tenho na empresa, que eu sempre ouço da maioria dos funcionários, em sua maioria, de que eu vou fazer isso porque você está me pedindo. E isso é tão legal, porque você fala assim, opa, então eu tenho significa credibilidade. A reciprocidade, né? Porque o que o Quinto Elemento traz, e é uma das coisas que, inclusive, eu quero que vocês tragam para a minha empresa, com certeza a gente vai conversar pós-podcast, é a questão da humanização. Humanização. Porque quando eu comecei, eu tive... e talvez essa pessoa, lógico que eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela se assistir, vai assistir, eu tenho certeza, porque sempre segue as minhas coisas, ela vai se sentir, vai ouvir aqui a experiência que nós tivemos juntos, que não foi uma experiência muito boa.
que foi um empresário que virou para mim e a gente dividiu uma obra. E nessa divisão eu trouxe uma equipe para trabalhar, tudo e tal. E eu estava à frente dessa equipe com humanização, né? Então, cuidando desde o café da manhã, desde o deslocamento, café da manhã, locação de ferramentas, se está tudo bem, o fardamento, né? Tudo, né? zelando, almoço, tudo e tal. Depois que tudo equalizou, vamos tocando a semana, certo? Sim. Aí, quando eu fui apresentar os resultados, falou, vamos fazer a medição agora, que eu coloquei dinheiro na frente, né? Preciso receber o reembolso, tudo. Falou, tem uma observação para fazer. O que foi? Cara, você é muito amigo dos funcionários, não é para ser amigo de peão, não. Aí eu ouvi aquilo e entrei em choque. Assim, Uau. Assim, como assim não ser amigo de peão? Não entendi. Logo eu, filho da lava-roupa, né? Da lavadeira, né? Eu questionei ele. Falei, cara, mas por que isso? Não, porque você deixa... Aí cai exatamente no que você falou. Você deixa de lucrar. Porque você vira amigo dos caras e os caras sobem em você a ponto de você, daqui a pouco você não está lucrando o que você poderia lucrar em cima dele. E é o contrário, né? E aí eu falei, tá, tudo bem. Tanto é que essa parceria não deu certo. Né? Porque os valores não batem. Sim, os valores não batem. Hoje, claro, é um dos caras que detém um dos maiores contratos e contratos que são tocados aí dentro de São Paulo. E, claro, tem um patrimônio muito bom. É uma empresa que é muito conhecida, mas que não trabalha na humanização, né? Então, que o funcionário são valores diferentes, né? E tá tudo bem também, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? E tá tudo bem. Ele anda de Porsche, eu ando de Uno, mas tá tudo bem sobre isso. Por enquanto, Felipe. Mas a questão tá mais do que realmente, né? Você isso deixa agrega, a sua cabeça, né? E você tem o coração quentinho de felicidade, de proporcionar felicidade para as outras pessoas. E é isso, né? É isso que você valorizar o ser humano como ser humano. Exato. Né? Assim, quando a gente fala de prosperidade, que foi o que a gente falou com o Geraldo Rufino, e é o que eu trago quando eu vou fazer reunião nas empresas. O que é prosperidade para você? Quando eu pergunto isso, a primeira coisa que as pessoas pensam é no dinheiro. Ela já associa isso ao dinheiro. E também tá tudo bem, cada um associa e vê a prosperidade da maneira que lhe convém, né? Só que para outras pessoas, quando o valor é o outro, o Porsche não vai ser o seu chamariz. Exato. Vai ser o quê? Nossa, Carol, você conseguiu fazer a sua casa que você tanto quis fazer? Estou feliz por você. É sobre isso. E a gente fica feliz em ver o outro prosperar, né? Vindo pra cá, eu tava fazendo uma reunião, né? Vindo pra cá, fazendo uma reunião. E aí, conversando com uma pessoa, ela falou assim pra mim, Gislene, eu estou feliz por ver você se movimentando e as coisas acontecendo pra você. Olha que legal você ouvir isso. E é sobre isso, né? Se a gente olhasse assim para as pessoas, eu acredito que o mundo talvez seria um mundo melhor. Exatamente. Sem dúvida. Esse foi um papo que nós tivemos semana passada, né, Ká? Sobre a gente ser feliz com a felicidade do outro. E as pessoas mais próximas da gente não é as que torcem pela gente. As que menos torcem pela gente são as pessoas mais próximas. Né? E aí a gente acaba se frustrando por isso. Porque é forte isso, porque né? Cara, você tá do meu lado, você tá não do torce meu por lado. mim. Mas sabe o que acontece? Um post que acho que foi você que mandou pra mim hoje, fez total sentido. Pessoas que crescem junto com você, elas olham pra você e falam assim, eu sei de onde você veio. Eu sei como você foi. Falam coisas que foi do passado e não conseguem enxergar você no agora. E às vezes essas pessoas que são pessoas da nossa família e tudo mais, são pessoas que elas olham para você e falam, mas você vai fazer isso? Você tem certeza? Mas por quê? Talvez, vamos pensar por esse outro lado, que eu prefiro pensar poliana, né?
o seu sonho não caiba dentro da caixinha dele. E aí, pelo cuidado e zelo e medo de que você vá sofrer, ela fala pra você, não vai, você tá louco? Mas foi bom você ter falado nisso. Até vou dar meu recado, que ela dá no final, eu já vou dar meu recado. A Carol acelerada. Porque a gente entrou nessa conversa, até vou dar meu recado. Porque assim, pessoas podem até duvidar. Mas a gente tem um Deus tão grande, um Deus de promessa, um Deus de propósito. Exatamente. Que não falha. Não falha. Quando vem aquele dia que você fala... Ai, é hoje. Não aguento, não vou aguentar. Se ajoelhe, coloca o teu joelho no chão, que Deus já te deu o teu dia. Se você confia em Deus, quem vai te impedir da tua empresa daqui 1 ano, 2 anos, estar entre as melhores do Brasil? E com Você certeza não acredita vai. nisso? Acredito. E com certeza vai. Vai. Por quê? Porque Porque é Deus. É Deus a de gente promessa. sempre fala, né? Quando a gente fala sobre os 5 pilares da saúde, a espiritual, É a primeira. ela tem que estar em primeiro lugar. É primeiro. Porque Deus, se não fosse Deus, Deus já tinha traçado o seu caminho. Já. Sim. Você só não deixou passar as oportunidades. Você foi lá e agarrou. Muita gente deixa passar. E quando a gente não tem, a gente cria. E quando não tem, É sobre isso, E quando não exatamente. tem, a gente cria, né? A gente E cria. aí, complementando a fala da Gi, quando ela fala assim, eu sei do seu passado. Você pode ter tido um passado não tão bom, mas hoje você se transformou. Eu não sou mais a garota do passado. Não me procure no meu passado que você não vai me achar. Fantástico. Né? Eu sou outra pessoa. E a gente se renova todo dia. Existe um ciclo, né? Que o pessoal fala, né? Existe um ciclo de Isso. vida. E E isso esse é muito, ciclo- muito ruim, que as pessoas só procuram a gente lá no passado. Deixa né? procurar. Mas é o que eu falei para ele. Essa frase dele de transformação, eu acho muito bonita, porque você se transformou. Sim. Olha quantas A prova. pessoas... Exatamente. E ele quer ajudar as outras pessoas a ter esse caminho. Tem propriedade Tem para falar. propriedade. Quando a gente passa o processo, gente, as pessoas reclamam muito do processo. Porque é doloroso e dói mesmo. Dói pra caramba. Dói. Dá vontade de desistir, Tem que ter sim. resiliência. Pra gente Só estar aqui. que é o processo que te fortalece, é o processo que te restaura, é o processo que cresce. E é o Sim. processo que dá força para você chegar onde você quer, É. né? Porque a gente tá aqui hoje, vivendo esse momento, não foi fácil. Não foi fácil. E nem E está. nem está sendo E nem quero fácil, que nem seja. quero que seja. Porque a gente cresce nas dificuldades. Você se transforma em todas as dificuldades. Claro que a gente, como um instituto de transformação, e é o que a gente leva para as empresas, não é pular processos, mas é simplificar os processos. Isso. Né? A simplificação dos processos. Porque todo mundo aqui já bateu cabeça, já quebrou, já desistiu. Se a gente contar a história de cada uma aqui, era pra gente estar deitada na traz cama a com caixa, depressão. Mas é o que a Traz gente uma caixa de cada lenço. uma, é o que a gente fala, cada uma tem uma história. E não é uma história linda. Não. Não. Nós temos uma história muito triste, que é sentar e chorar. É de sentar e e agora, só que fortalece. Só que a gente está aqui, então é isso que a gente quer levar para as pessoas, como você. Você passou tudo isso e você quer ajudar as pessoas porque você sabe de onde você Sim. saiu, você sabe sua dor, como diz meu marido, só sabe a dor que eu tô porque é eu que sinto, ninguém sabe, né? Mas essas dores que o Felipe teve, que nós tivemos, é exatamente o que a gente está conversando. O Felipe transformando a empresa dele, cuidando, zelando, e é o que a gente faz, é o zelar, é o cuidar. É o que a gente não quer que o próximo passe por isso. É o clichê, né? Fazer do limão uma limonada. E não é fácil, Né? gente. A gente pode falar de otimismo, a gente pode falar, não é fácil. Você acordar todos os dias,
já é uma grande bênção de Deus. Mas se você trabalhar com empreender, é você acordar todo dia desempregado. Porque você tem que correr atrás, você tem que ir atrás do seu. É a dor na barriga. É a dor na barriga. Aquele friozinho. Meu Deus. Um exemplo disso é um contrato fechado dia 30 de dezembro de 2024, quando você menos espera, qual eu sou muito grato por esse cliente hoje que está com a gente. E na virada do ano ele teve um problema no coração, então eu fechei o contrato e o cliente quase morreu. Nossa. E aí você fala assim, caramba, é Deus testando a minha fé, talvez, né? E aí você fala assim, claro, graças a Deus ele se recuperou e hoje está o contrato, hoje está em cima da gente. É um dos caras mais assíduos, autodidata, tudo e tal, e que precisa de toda essa desenvoltura de profissionais à frente da entrega desse contrato, né? E a gente tem um exemplo também que agora a gente contratou alguns funcionários do Maranhão, né? Que viajam 4 dias de ônibus para virem trabalhar aqui, para sustentar, e às vezes você escuta as histórias, é mais ou menos assim. Eu vou mandar dinheiro lá para minha mãe, vou mandar dinheiro para minha esposa. Né? Então, saindo do berço do interior do Maranhão para poder trabalhar aqui com a gente. E vieram buscar uma vida melhor. Então eu fico pensando futuro, assim, às vezes, né? quando a gente acorda, dentro do seu exemplo, Carol, que é muito assertivo e mexe muito comigo, é que não é só para mim. Né? Não. Então, assim, quando você tá levando acorda... várias famílias, né? Exato. Eles vieram quantas com pessoas sonhos, dependem né? disso. Sonhos, né? Sonhos. E é assim, olha a responsabilidade que você tem. Porque quantas famílias estão embaixo da sua responsabilidade? Então pensa como que é gratificante você falar assim, eu ajudo 20 colaboradores a manterem a família deles. Olha que forte. E é fortíssimo. E aí, Muito olha que incrível. Olha que ser humano incrível. Ele ele tá sendo humilde, né? Em falar assim, não é nada eu fazer, é ser humano. Não, muita gente não faz o que ele faz, né? Exato. Então, você pensa no próximo. E é difícil, infelizmente, é difícil no mundo corporativo as pessoas pensarem no próximo. Quando se fala em dinheiro... eu falo, você quer conhecer a pessoa, mexe no bolso dela. Mexe no bolso, Depodera ela. Né? Então, isso é caráter, isso é ser humano, né? Ter Deus no coração. Deus. Porque Deus é a base de tudo. E você tá sendo um paizão para todo mundo, se você, né? Aliás, esse é um dos apelidos que a gente escuta. O Miguel tá até aqui. Paizão? É um dos apelidos. Fala, Felipe é muito paizão dos funcionários. Então, o Felipe, né? E talvez traz até o que o antigo contato lá, que quando eu comecei e a gente começou a trabalhar junto, falou, você não pode ser amigo de... Não. Mas, na verdade, não é sobre isso. É sobre o que a gente carrega, a responsabilidade. A essência. A E essência. assim, né, a gente é complicado você traçar uma linha muito tênue, se você parar para analisar, porque se você se torna também aquela pessoa muito próxima e muito amigo do seu funcionário, ele pode confundir as coisas. Sim. E aí a gente se encontra às vezes num papel, se você não souber falar não, aí você se enrola, né? Então é uma linha muito tênua mesmo. Você precisa ser próximo, mas com limites. E talvez o quinto elemento pode trabalhar isso, não só... A gente falou bastante sobre para a equipe mas de é a campo, mentalidade mas talvez para nós gestores, Sim. de como lidar. Porque, por exemplo, eu confesso que eu tenho uma dificuldade de lidar com isso. Eu falei... De separar. Você falou olhando para mim, você acertou. Né? O paizão aí não sabe separar muitas das vezes, né? Hoje, e aí, putz, eu vou falar não. Então a gente tem até uma situação a gente tem o Barba, né? A gente chama de Barba na obra. A gente deu a bota para ele. Barba, você vai usar essa bota é da empresa, tudo e tal.
E ele falou, né? segurança, todos, né, os padrões de norma regulamentador. Ele, não, eu tenho uma outra bota que também tem serrata, tudo certinho, tudo tal. Eu vou usar, porque essa que você me deu, eu vou embora, eu venho da empresa e vou embora porque eu não tenho tênis. Né? Aí eu falei, tá, mas vamos ver aqui e tal. E a bota realmente tem CA, tá dentro da validade, tudo bonitinho. E aí ele fazendo a escavação, tudo e tal, um ferro furou a bota que é dele. Aí ele falou assim, chefe, furou a bota aqui, tudo e tal, preciso de outra bota. Eu falei, mas não é a bota que eu te dei. Furou a bota sua. Então, teoricamente, você vai usar a bota que eu te dei agora, né? Poxa, mas eu só tenho essa para ir embora, tudo e tal. Eu falei assim, cara, você não tem um tênis, você não tem, né? A gente vai conversando, tudo e tal. Só que é o sobre falar não, né? Então, assim, dói no coração, mas, cara, essa bota aqui não foi a que eu te dei. Você tá usando a sua bota por conta própria, agora, a partir de agora, você vai usar da empresa. Se furar da empresa, eu tenho por obrigação de te dar uma outra. De substituir imediatamente, né? O almoxarifado, vem cá, Miguel, compra lá, tal, né? Então, mas para lidar com essa situação, o paizão aqui ficou... Você fica na saia justa. E aí faz aquele olhinho de gatinho, né? Aí começa, aí você fala assim, caramba, né? Não, então eu vou vir de chinelo. Eu falei, Barbá, também não, né? Calma. Mas por isso que eu falo, confundi muito. E isso é uma das dores dos clientes que a gente atende, né? Quando eu cheguei para dar mentoria para um cliente mesmo, e ele falava, mas eu não consigo. Eu falei assim, cara, eu vou te falar a real. Falei bem assim para ele, vou te falar a real. Enquanto você não mudar o seu jeito de falar e de se comportar, esse cenário vai permanecer. Aí ele, então o problema tá comigo? É isso que você tá dizendo? Eu falei assim, é isso mesmo. E ninguém nunca disse isso pra ele, talvez. Aí ele falou, aí a gente conversou e foi tão engraçado, porque aí eu trouxe outras pessoas para participar da reunião, porque fazia necessário, né? E aí eu olhei assim pra ele, eu falei assim, na verdade, quem precisa ser demitido é você. Foi mesmo. Aí ele pegou, olhou assim, poxa, eu vou ser demitido da minha própria empresa? Exato, porque quem tá dificultando o processo é você. Mas ele tinha uma dificuldade na empresa com os funcionários. Exato. A empresa, ela não prosperava, ela não crescia, ela se mantinha sempre ali naquele platô. E estava começando a ter dificuldade financeira. E aí a gente começou a olhar em todas as áreas, em todos os departamentos. E eu comecei a observar o comportamento dele, porque eu também trabalho essa parte de comportamento. E aí eu fiquei observando tudo que acontecia, o funcionário lá batia na porta. Fulano, o cliente está falando isso, isso, isso. O que eu faço? Aí ele pensava, faz isso, isso, isso. Aí vinha outro. Batia na porta, eu tô com dificuldade assim, com um tal cliente. Como é que eu resolvo? Se resolve assim, você fala assim, por que você tá com seus funcionários se você tá fazendo tudo? Aí ele olhou assim, mas por quê? Eu falei assim, devolve a pergunta. Você acostumou os seus funcionários a não pensar. Eles não pensam. Tudo passa por você, você decide tudo. Aí, ou seja, você está preso na sua empresa e não consegue fazer a gestão dela. E a empresa, a gente precisa fazer ela andar sozinha. Exato. A empresa, ela tem que andar sozinha. Porque no caso de férias, de saúde... Tudo. Exatamente. Se você faltar, como que vai fazer? Vai parar a sua empresa? Tem que esperar ele voltar para decidir. Antes de vir Olha pra só, cá... você nunca vai parar. Né? Então, é necessário, sim, precisa ter essa... O que é a empresa bem-sucedida? É a empresa que o dono não tá lá e ela se toca. O Miguel vai tocando as coisas. Exatamente, o Miguel vai tocando as coisas. Mas até a gente chegar nesse nível de confiança... É difícil. Mas é dolorido. É necessário. É dolorido você delegar, porque né? assim, eu não gosto que nada saia da minha mão. Eu também. Meu Deus. Lembra, Gi? Mas isso é muito ruim, Carol. Eu sei, eu tô aprendendo com você, amiga. A Gi sempre falava pra mim. A Gi sempre... Ensina a gente. Eu sei, amiga, calma. Isso é muito ruim, porque parece que vai tudo sair do controle se você não fizer. Eu sou uma pessoa que tudo tinha que estar dentro do meu cronograma e do meu jeito,
né? E eu tinha muita dificuldade para delegar. Lembra, né? Que eu não saía, eu não tirava férias, eu não saía da clínica, nada, né? Aí depois que eu agi, não, tem que fazer, acontecer, ai, nossa, primeiras férias. Mas hoje você tá uma bênção, né? Maravilhoso, eu quero tirar Mas férias hoje eu não pra consigo. sempre. Com o quinto elemento eu sou assim, eu fico preocupada. Eu mando pras mensagens pras meninas. Meu eu não Deus, eu consigo acordo, me tem desligar. 500 mensagens do Eu quinto mando, elemento. olha, Por você onde eu viu, começo? você fez, daí eu mandei hoje, não tá, né, no grupo, mandei, Felipe, assim, vocês escutaram? Aham. Vocês escutaram? E quando não responde, você fica Meu, possessa. eu tô Nossa. brava. Ela Eu fica. tô brava, não fica? Ela fica pensando, deixa eu mandar um ok pra poder Eu falo, não receber Um emoji, bronca. pelo menos, eu mando falo assim, manda um ok, o joinha. Mas é difícil você... mas Verdade. É o perder, não é... A gente É acha que vai difícil. perder o controle, mas não é. Não é. Não é. Antes da gente vir para cá, a gente estava terminando o nosso um trabalho, né, que a gente estava falando sobre a reestruturação, e a gente estava falando exatamente isso, que em primeiro lugar é o CEO da empresa. Ele tem que fazer toda essa parte primeiro, porque os seus funcionários são como você é com eles, né? É o exemplo, né? Você é o exemplo de tudo. A gente não é o exemplo dos nossos pais. E aí cai nesse negócio. Se você não sabe falar não, ou se você é muito rude, então tudo isso é comprometedor dentro da gestão, né? Então você tem que ter o equilíbrio. Nós somos o exemplo dos nossos líderes. Aham, Exato. com certeza. Cadê? Porque eu sou super pontual. Nossa. Daí eu falo, Lu, Nossa. e aí, Lu, tá pronta, Lu? É. Pega essa dica, hein? Você tem que, ó. A Lu, Mas, ela gente, escorrega. Mas como A Lu escorrega. é difícil. Eu cuido de tantas Não é coisas. difícil. Acaba saindo do controle, Sai. igual hoje. A gente fica Hoje doida. eu faz de manhã, antes de sair da cama, eu falei assim, hoje eu preciso focar no evento da praia, da Baixada. O quê? Não fiz nada. Não, eu Só sou fiz do focada. quinto elemento, porque a demanda era maior. Só que a gente tem que colocar tudo, né? A gente tem que impor, né? Bom, eu então, não sei, eu assim, sou a muito gente focada. precisa fazer Deixa eu os fazer projetos, uma pergunta, né? Fê. Certinho. Você tem uma empresa, Sim. por enquanto, né? Opa, recebo aí. Por enquanto. Quem sabe? Porque, as nossas palavras têm poder. Eu sempre falava assim pra Deus, falava assim, Senhor, eu vejo tantos empresários falando que tem 2, 3 empresas. Eu também queria ser. Do nada, É assim mesmo. Apareceu. 5. Deus é maravilhoso, ele vai dando várias. Que assim seja, recebo. E assim, E por isso que ela tá falando sobre isso, porque quando a gente administra várias empresas, você acaba, se você não tiver um controle, você se perde. Você se perde. Exatamente. E aí, dentro da mentoria que eu faço, eu falo sobre uma agenda programada. E essa agenda programada é justamente para ajudar a gente não se perder. Eu não me perco. Eu não me perco mesmo. Me perco? Não. Ainda bem. Você é a Senão nossa... Você é focada. Eu sou focadíssima. Para o nosso segmento da construção civil, às vezes, muitas das vezes, a agenda programada ela é um pouco conflitante com o seu dia a dia. Sim. Então, por exemplo, Não, mas eu sempre tava é. ontem, Sempre vai ser. Nós estávamos ontem atendendo um cronograma já existente, só que meu telefone toca e fala assim, eu preciso resolver um problema de esgoto no Residencial Agora. 6. Uhum. Você pode vir aqui agora? Uhum. Aí você fala, tá, mas qual que é o tamanho do problema? Não sei, a arquiteta vai falar com você. Então, Aí você fala, projeto novo, né? Cliente. Aí você fala, não, tá bom, posso ir agora? Posso. Então eu estava no pedágio de Osasco para Barueri, fui e vi o tamanho da coisa. É um projeto interessante e que apresentamos o orçamento, mas que mudou totalmente O O cronograma. cronograma. São né? coisas que São coisas acontecem que no acontecem meio do no meio. processo. No meio do caminho. Mas aí é por isso que a gente precisa
fazer a gestão do tempo e de pessoas, entendeu? Por isso que você tem que delegar coisas para você não ficar sobrecarregado. Por isso que a importância do quinto elemento de ter Exatamente. essa mentoria e dar essa assistência para nós empresas. Exatamente. A gente sempre fala que todo empresário precisa de um mentor. Sim. Precisa. Todo. Né? Então, assim. A gente tem, eu tenho a minha mentora. Todo mundo tem, né? A gente precisa ter. E isso é crescimento. Crescimento para pessoal e crescimento para empresa. Eu vou falar, é chique, viu? É chiquérrimo. Eu tenho minha mentora. Eu também. Então, por exemplo, quando eu dou aquele exemplo. Você quer ser chique? Bem, trata o quinto elemento. Hoje eu tenho uma mentora pessoal da minha empresa. Ai, que chique. Quando eu dei aquele exemplo que eu comecei com, né, eu e mais um, hoje tá 20 e tal, mas e aí? Eu preciso você precisa ter essa 100, mentoria, 200 para né? você eu poder, preciso ter né? esse suporte, vamos chamar assim. Sim. Porque às vezes eu lido com situações que fogem, você não vê tudo, Mas né? você sabe você não consegue por quê? decidir tudo. Porque assim, ó, nós, quando eu falo nós, é todo mundo, temos o hábito de viver na circunstância. A gente vive a circunstância, então a gente não enxerga a solução. E quando a gente tem um mentor, o que ele faz? Ele vai buscar, ele se capacitar. Então, eu, Gislene, sou mentora. Então, eu sempre estou me capacitando. Se você olhar minha rede social, eu sempre estou em movimento, estou em treinamento, estou em imersão. Eu sempre estou me capacitando. Por quê? Cada vez que eu busco informação, eu aplico na sua empresa. Eu aplico no quinto elemento, eu aplico na minha empresa, e isso todo mundo vai crescendo. Por isso que a gente precisa de mentor. Eu tenho a minha mentora, que ela me auxilia. Ela fala, Gislene, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali. E aí eu vou fazendo os processos que ela vai me passando, e o que serve para mim, eu passo para minha equipe, né? Eu passo para as minhas sócias também, para elas aplicarem na empresa delas. E assim para os meus clientes. Eu tive uma experiência que eu fiquei, como que eu posso dizer? Encantada mesmo. Eu fiquei muito, sabe, um sentimento de gratidão profundo. Eu atendi um cliente, a Gen, né? Inclusive, se você estiver assistindo, o Wellington, um grande beijo para você e para sua esposa Maria. Ele foi um cliente assim que eu carrego no meu coração. Ele me chamou, ele falou assim, Gislene, vem aqui na empresa. Aí eu, tá bom, fui lá. Cheguei na empresa, ele foi me mostrar o escritório dele. Quando eu cheguei no escritório que eu olhei, ele pegou uma parede assim, ó, e fez todinho de painel de planejamento. Eu olhei, né? Assim, eu falei assim, eu não acredito que eu tô vendo isso. Aí ele, tô colocando tudo em prática. Hoje ele tá sendo acompanhado por um outro mentor, né? E aí ele falou assim, Gislene, isso aqui tudo começou porque você abriu minha mente, porque você me orientou. Então, olha só como eu estou caminhando. Hoje, ele está mentorando outros empresários do mesmo segmento. Do mesmo segmento. Exemplo. Então, é exemplo. E assim, é como a gente fala, quando você começa a ser mentorado, né? Você tem um mentor, você expande a sua consciência. Você expandindo a sua consciência, tudo vai se expandir. Você vai assim, puxa, eu podia estar fazendo isso, nossa, que legal, vamos. Aí você vai entrar em movimento com outras pessoas para expandir a sua mente. O seu negócio, né? Porque vai começar a vir, né? Eu acredito que uma das primeiras perguntas que vocês fazem sobre a mentoria é: você está preparado para a mentoria? Porque você precisa se desvencilhar de todos os seus vícios mas estar de cabeça aberta para poder ser mentorado. Baixar barreiras, né? Que vem com a mente ou até mesmo no jargão, baixar a bola. Né? Eu falo assim, ó, vem não é com a porque eu mente sou o limpa. presidente ou o CEO da empresa que eu sou melhor que alguém. Você vai ou que eu sou o engenheiro da que empresa, eu sou melhor que o presidente da empresa. Na verdade, quando você começa a ter essa mentoria, você vai escutar um monte de coisa que você não queria escutar. Mas é preciso. Mas é preciso. Porque ninguém fala para você. Eu aprendi uma palavra que mexeu lá na minha alma. Aquela que dói. Autorresponsabilidade. Quando eu entendi que tudo, quando eu falo tudo, é tudo que acontece de bom é responsabilidade sua. E tudo que acontece de ruim
é responsabilidade sua. É. Parabéns, mérito seu. Aham. Quando eu entendi isso, eu falei assim, nossa, mas tudo mesmo? Tudo. Tudo. Então, se as coisas elas estão indo muito bem, é mérito seu, parabéns. E se elas estão indo ruim, mérito seu também. Parabéns por isso. Entendeu? Agora, qual que é o foco? O ruim já está aí. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Aí é mudar o ponto de vista. É virar a chave. Virar a chave. É olhar por outros meios. O que eu posso fazer com isso? Ai, fizeram isso comigo. Legal. O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? E fizeram com O que você eu vou porque você transformar? deixou. Né? Porque se você não deixasse, não teria acontecido. Mas é o que a gente pega. né? Muitas pessoas. Bom, eu vou falar por mim. O transformar, eu me pego lá no passado. Eu quero me transformar porque eu quero ser melhor, eu quero. Exatamente. Né? Mas Pega é uma porque coisinha no agora, passado, mas né? é porque você agora sabe da autorresponsabilidade. Gente, Entendeu? a Você não gente deixa nada. amadurece. Exatamente. Acontece. Você não Tudo deixa passa. nada Tudo passa. na mão dos outros. Aquela síndrome do coitadinho. Né? Não, Ai, Deixa eu fazer uma Exato. pergunta Né? pra você, De Felipe. Gabriela. Síndrome de Gabriela me Gabriela, mata. Eu nasci assim, eu Não, cresci assim. não. Eu não vou morrer Não. assim, não. Deus me livre. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você falaria hoje, o Felipe de hoje falaria para o Felipe de 15 anos atrás? Continue abraçando as oportunidades. Uhum. Legal. Perfeito, exato. perfeito. É Principalmente porque no nosso meio existem obras privadas e obras públicas, né? Então, para você participar de obras públicas, você precisa ter passado por obras privadas, isso. Uhum. porque elas que te dão documento e habilitação de comprovação que você realizou aquela obra. Então, aí quando você vai para o público, nos editais, pedem que você tenha essa comprovação de atividade realizada. Então, hoje a gente tem atuado mais no privado, tem dado muito certo, mas está construindo essa documentação para participar de licitações públicas a ponto da gente ter um crescimento, É subir o degrauzinho, subir um degrauzinho, né? Mas ainda tem que amassar muito barro para poder alcançar esses degraus que estão no futuro, né? Então, tudo isso é oportunidade. E essa oportunidade você muitas das vezes cria, né? Que é aquilo que você exatamente. trouxe. Acho que Exatamente. super cabe aqui. E para criar essas oportunidades, você tem que estar com o quinto elemento, dar essa oportunidade de, poxa, eu quero trazer essa transformação para a minha empresa. Eu quero que não só o colaborador, mas também quem está na linha de frente possa melhorar e ver os processos e, quem sabe, mudar todos esses ou criar processos. Criar Né? processos. No meu caso, eu acredito que seja criar processos, porque a gente vem de uma aquisição de softwares, Sim. aquisição por exemplo, licitação, né? De alertas de licitações, né? Essas contratações são pontuais, porém não são o que vai resolver o meu problema hoje. Não. Esse crescimento Felipe, pelo precisa amor de dessa Deus, mentoria você do tá- quinto elemento. Olha só. Vamos É trabalhar, só meu lapidar, amigo. né? Só lapidar pedra só bruta. É só lapidar. lapidar. O Felipe, ó, tá anos-luz, hein? Tá. Felipe, como que você se vê daqui 5 anos? Você, Felipe, não a empresa. Eu, Felipe, bem estabilizado com a família e viajando bastante. Ah, que delícia. Ai, que bom. Qual E a empresa? A empresa, dentro até do que eu ouvi de vocês aqui tudo e tal, acho que eu posso agregar esse conhecimento e aprendizado de hoje. A empresa andando sozinha, Que bacana. com as pessoas. Ai, é o nosso sonho, É né? o nosso sonho. Então, vamos juntos, Fê. Vamos sim, vamos sim. Vamos embora. Contrato feito Né? aqui. Olha, vocês são testemunhas do que ele acabou de dizer. Contrato E feito. olha, É assim e que eu olha, gosto. e Eu assim- aprendi com o Rufino. É. A gente tem que ganhar o nosso $1 por dia. Já ganhei um, Dólar por gente. dia. É exatamente isso. Eu quero euro. Ah, eu também. Na verdade, vocês parecem todas europeias aqui. Aham. Obrigada. Você viu o que ele tá falando, né?
Ouviu o que ele falou? Não ouvi. Repete, Felipe. Fala. Vocês parecem, né, da Obrigada. Europa, europeia. Ah, gente. claro. Obrigada. Vamos brindar Vamos aí. Vamos. Gente, eu vou começar a trazer É o vinho quinto pra elemento. gente brindar, viu? Eu vou começar a trazer vinho. Começar a trazer um Nossa, lambrusco, aí a gente vai ficar aqui, o papo um vai vinho render. delícia, Não vamos ter mais né? 15 minutos não, viu? Gabriel, deixa a chave aí com a gente, já era. O bom de estar na IES é isso, né? É, Essa não é? flexibilidade, esse acolhimento, né? certeza. Só a IES tem. Qual que é o recado que você tem pra passar, Eu Carol? já passei o meu recado hoje. Hoje você já passou? No meio do podcast. Hoje ela foi acelerada. A gente sempre deixa uma palavra, né? E hoje ela já pegou o gancho no meio do programa e já Foi deu a embora. palavra dela. Gi, fala a sua palavra de hoje. A minha palavra de hoje é realização. Né? Amém. E por que é realização? Porque hoje eu estou vivendo todos os sonhos Isso que é eu tive lá maravilhoso. atrás. Então, o fato de hoje eu poder olhar e falar, eu tirei os meus sonhos da gaveta e hoje eu estou vivendo elas, para mim é sensacional. É maravilhoso. Exatamente. Fantástico. E a minha é um complemento da sua, né? A gente viver o propósito, né? Então, as promessas que Deus fez pra gente pode demorar anos. O tempo, sempre é o tempo de Deus, né? Sempre é o tempo de Deus, mas Deus nunca brinca com os nossos sonhos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, hoje, a gente está vivendo o sobrenatural de Deus, que foi a promessa que Ele fez pra gente. Né? Cada uma recebeu uma promessa e a gente se juntou para executar, né? Isso na vida de outras pessoas. Então, é gratidão, né? A palavra que a gente tem mais falado ultimamente, né? É gratidão, é levantar da cama já agradecendo por tudo que Deus faz. Só de abrir os olhos, a gente já tem que agradecer, né? E agradecer pelas pessoas maravilhosas que estão se conectando conosco, como você. Felipe, você, assim... foi a primeira vez que a gente, né, teve a conexão. Puxa, foi assim muito bacana. E você é um ser humano incrível. Te admiro muito, viu? Parabéns. Espero que muitos sigam o exemplo do Felipe, né? De como tratar seus colaboradores, de ter aquela... o recado que eu tinha dado no programa anterior. A empatia, se colocar no lugar do outro, né? Isso é fundamental para o crescimento, né? O crescimento pessoal e o crescimento empresarial. A empatia. Então, o meu recado é esse, gratidão e sempre se colocar no lugar do outro. E aí, agora, eu quero que você deixe um recado, uma palavra. Uau, diante de tudo que foi falado aqui é até difícil, né? Mas só me vem à mente a humildade de saber que com vocês eu aprendi muito mais, tenho muito a aprender e que nunca sei tudo. Então, eu acredito que a humildade nos leva a muitos lugares, né? E humildade, eu não estou falando de nunca foi referência de pobreza, de inferioridade. Eu estou falando da humildade de ser humano. Ser humano, da humanização que nós falamos aqui, que eu falei Isso. por muito tempo. E saber que a gente está de passagem aqui, gente. A gente sem dúvida. não está com o nosso residencial fixo, a nossa casa, nosso apartamento, o nosso carro. A gente até costuma dizer em alguns diálogos de segurança do trabalho, né, em obra, que cuidado, trabalhem bem, porque senão o carro é o outro cara que vai dirigir. Né? Então, nada é para sempre. Tudo passa. Tudo passa. E a gente precisa aproveitar ao máximo essa única oportunidade que nós temos aqui. Felipe, você fala muito sobre a humildade, né? E a humildade, ela é um do... como que eu posso dizer? Ela é um vou colocar pilares que traz muito forte dentro da palavra, né? Que é onde Jesus olha a humildade do nosso coração. Ele olha isso e ele enxerga o nosso coração.
né? Então, Não a adianta humildade, só falar, a né? humildade realmente move montanhas, leva a gente a lugares que a gente nem imagina e que a gente nunca perca essa humildade. E eu sempre penso E a essência, dessa né? maneira que a Gislaine falou, de que às vezes eu sou convidado ou estou em alguns lugares que eu jamais pensei que eu precisaria. Uhum. É um menino lá da comunidade, lá do Uhum. projeto, que hoje está em Alphaville e atende pessoas que, nossa, se juntar todo mundo aqui, talvez, né? Mas não é sobre isso, é sobre a oportunidade criada, né? A saber chegar, saber sair, Exatamente. saber conversar, saber sair. E acreditar, isso que eu É ia o falar, legado. e acreditar, Qual né? é o legado que a gente quer passar, né? Quer Qual é o deixar, legado que a né? gente quer deixar, principalmente para os nossos filhos? Eu ouvi uma coisa hoje vindo para cada... A minha filha é fantástica. Ela falou assim, mãe, o menino chegou para mim e perguntou assim, como que é você filha de coach? Aí ela pegou e falou assim, é um pé no saco. Aí ele, por quê? Aí ela falou assim, porque a gente acorda todo dia alegre. É isso mesmo. Ainda bem que não falou, né? É lembrar do Pablo Marçal todo dia, né? É acordar no banho gelado. Gelo. Você falou da sua filha, eu lembrei da minha hoje de manhã, até postei uma foto que fazia tempo que, assim, minha esposa teve um compromisso de manhã, que ela teve que acordar muito cedo e levar uma mercadoria num CD de centro de distribuição. E ela falou, você pode levar a Rebeca pelo menos para perua, para o transporte escolar? Falei, claro, com o maior prazer e tal. E foi uma emoção, assim, do elevador até a rua, né, de deixar, e a minha filha só falou assim, que é algo que traz, né? Ela falou assim, nossa, papai, fazia tempo que você não me trazia para perua da escola, né? Olha só. E aí eu parei para pensar, falei assim, não é fazia tempo, fazia muito tempo. Então, são E é uma coisa coisas tão simples Simples. e que você fala assim, nossa, o tempo tá passando e às vezes a gente esquece de coisas tão pequenas. Isso é muito bom falar. Quero até deixar um recado aqui pro pessoal. Galera, a vida passa assim. Então, se você tiver a oportunidade de fazer o mínimo, faça. Porque é os detalhes que vai ficar na memória de todos aqueles que fazem parte da tua vida. Então, se liga se de repente você está falhando com alguém que você não deveria falhar. É exatamente isso, é o que a memória que fica, né? Não é o que você compra, o dinheiro que você tem, é a memória que você proporcionou para a pessoa, né? Então é isso que fica. Então, estamos terminando o nosso podcast, infelizmente, como a gente fala. Ainda a gente vai ter 2 horas de programa, né, cara? Na próxima temporada. É tão gostoso conversar com vocês. Gente, é tão gostoso estar aqui conversando com elas. Na próxima temporada, vamos reivindicar 2 horas de podcast. Gabriel a chave. Gabriel E a chave. vai ser feito pelo mesmo valor do de 1 hora, hein? Gabriel, dá chave. Gratidão. Então, assim, se você tem uma pequena empresa, ou uma micro, ou uma nano empresa que é só você, mas você precisa crescer, nos conecta, né? Conecte com o Quinto Elemento. A gente sabe fazer todos os processos para você crescer, para você expandir a sua consciência, expandir a sua empresa e faturar mais, né, Gi? Afinal de contas, é sobre isso. É sobre isso. É tirar férias em Dubai, tirar férias... Na onde que você quer ir, Carol, que você falou que queria ir? Não, esse ano é Dubai, né? É Dubai. Esse ano é Dubai. A gente vai esse ano tomar é Dubai. café com ouro. Tá convidado, É, o Felipe vamos pra e a Dubai Fernanda. Vamos pra Né? Dubai. Vamos para Dubai. Vamos. Tomar E- café com ouro. Antes de finalizar, eu quero deixar um recadinho para você. Siga o Quinto Elemento no Instagram, Isso. oquintoelemento.oficial. E também curte, dê o seu like, compartilhe se esse conteúdo foi interessante para você. Com certeza vai ser para aqueles que você conhece. Então, Exatamente. compartilha. Quanto mais você compartilhar o Instagram, o YouTube, ele vai entender que esse conteúdo é relevante. E aí você ajuda a gente. E é isso aí. E aí, se você ainda não é empreendedor e
acha que pode, acredita que você pode, e quando você acredita, ninguém para você. Então não deixe ninguém falar que você não é capaz e que você não pode, porque você pode e muito. Olha aqui a gente vivendo o sobrenatural de Deus, né? Toda honra e glória a ele. Obrigada, Exatamente. Felipe. Muito obrigado. Até mais. Tchau, Felipe. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.